gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e hoje vamos conversar sobre as leituras de abril. Abril passou voando, né? Enfim, fizemos boas leituras aqui, então vamos dividir um pouquinho delas com vocês. A minha primeira leitura de abril foi O Chamado da Floresta. Esse livro aqui vai contar a história do Buck, que é um cachorro. Ele é uma mistura de um São Bernardo com um Border Collie. E se a gente for pensar, ele é um cachorro gigante e super inteligente, né? Porque o Collie é a raça mais inteligente e eles são realmente muito inteligentes. Não sei se vocês já tiveram contato com Collies antes, mas eles são assim, parece até de outro mundo. Enfim, o Buck, ele morava feliz na região de Seattle e ele era, tipo, o dono dele era um juiz e ele tinha filhos e tinha netos e a vida dele era muito feliz e ele achava que ele mandava em tudo, o Buck, né? Achava que ele mandava em tudo e era ótimo. Só que um dia, um dos empregados da casa em que ele morava, ele era viciado em jogo e resolveu vender o Buck. Ele vendeu para um homem que trabalhava com uma expedição no Alasca, porque encontraram minas no Alasca e tudo mais. Então o Buck foi vendido, ele foi raptado de sua casa, tirado dos seus donos originais, tirado de todo o seu conforto e de todo o lugar que ele achava que pertencia a ele, para um lugar hostil com homens hostis e outros cachorros bem misteriosos, às vezes hostis, às vezes só realmente desiludidos com a vida. E é um livro muito bom, ele é curtinho. Essa edição aqui, como ela é voltada para o público mais infanto-juvenil, o texto é integral, normal. Mas a gente fez, né, tem um apelo aqui para o público infanto-juvenil, mais adolescente também, com umas imagens também lindíssimas nessa edição. E é um livro que te deixa com o coração na mão, né? Você fica morrendo de dó dele, mas o Buck, ele aprende muito rápido, ele aprende com os próprios erros e ele também tem o seu instinto de dominar. Então ele vai ser um cachorro excepcional. E ao mesmo tempo a gente tem aqui, é um livro que ele não tem tantos diálogos, porque tá focando no que o Buck tá sentindo e nas situações que o Buck vive. O Buck é um cachorro que não fala. Então, nessa história, assim, pelo menos, né, os animais aqui não falam, eles são reais, mas a gente tá vivendo sob a perspectiva dele, né, o olhar dele. E é muito bom, tem vários pontos de aventura, ele vai passando por muitas pessoas, muitos tipos de pessoas, então é uma forma do Jack London criticar a sociedade da época e... Enfim, é muito bom e a gente consegue pensar também sobre questões da vida, sobre levar com a gente alguns ensinamentos sobre como ser forte, resiliente e se adaptar às circunstâncias adversas, né? E ao mesmo tempo ele tem esse chamado da floresta, então conforme é um livro meio num aspecto mais naturalista, né? Então conforme vai passando o tempo, ele vai se adaptando ao ambiente em que ele vive e ele vai começando a pertencer novamente, como seus ancestrais, né, à floresta. É muito bom, fica a indicação. Bom, a minha próxima leitura finalizada é O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Eu sempre tive muita curiosidade para ler, eu já tinha lido um livro de contos dela, eu tinha gostado, inclusive eu não tenho mais, porque era uma fase que eu lia e dava os livros embora. Eu ainda dou os livros embora, mas eu não sei, eu acho que eu não daria o livro dela embora de novo. Mas eu tinha muita curiosidade com esse livro
ele é muito famoso, né? Antes mesmo de qualquer adaptação. Mas no fim do ano passado eu acabei assistindo a adaptação O Sol por Testemunha. É uma adaptação francesa e se não me engano, uns 5 anos mais nova do que o livro. Então é da mesma época que a autora estava viva, da mesma época quase da mesma época que a história se passa, né? E foi muito legal. E o livro, ele tem aspectos diferentes do filme, e como eu já disse uma vez no canal, eu não me importo com isso, porque eu acho que são mídias diferentes, e eu acho que um e outro acabam se entrelaçando e fazendo com que você consuma um ou outro, sabe? Ali primeiro o livro, aí você vai querer ver o filme. Ou vi o filme, gostei. Aí você vai pegar o livro, e aí o que é legal nesse caso, pelo menos que eu assisti o filme primeiro, sem intenção, na verdade, mas eu acabei, né, tendo essa oportunidade de assistir o filme primeiro, que eu comecei a ler o livro, e o livro, ele começa antes do ponto em que o filme começa. Então, a gente pega algumas coisas que acontecem no livro lá no filme, só que no ar, assim, pelas conversas das personagens e tudo mais. Aqui não, aqui já começa em momentos anteriores. Então, a gente já tem um passado do Ripley mais claro, assim. Conforme a história vai passando, ela vai se distanciando do filme também. Então, lá pela metade do livro até o final é diferente do filme. E isso é muito legal, porque eu peguei o livro, porque assim, o filme, ele termina de um jeito que você fica, meu Deus, e agora? E aí eu peguei o livro, porque eu já queria antes, eu já fiquei curiosa e tal, só que aí essa parte é totalmente diferente. E é muito legal também. Então eu me diverti muito. É aquele caso que você acaba torcendo pro vilão, mas como é ficção tá tudo bem, né? O importante é não torcer na vida real. E vai contar então a história, né, de um rapaz de 28 anos que ele não tem uma carreira, ele não tem muitos amigos, ele não tem nada que o prenda no lugar onde ele vive. Ele é órfão, aí ele foi criado por uma tia muito... bom, elas faziam uns xingamentos aí pra ele por nada, então era uma relação meio psicologicamente abusiva, né, em certos aspectos. E então ele praticamente ele ganha vida com pequenos golpes. Ele estava dando uns golpes com o imposto de renda americano, mas ele não descontava nenhum dos cheques, mas ao mesmo tempo ele já estava com medo da polícia estar atrás dele. E um dia ele tá num bar, uma noite, né, ele está num bar, e um homem vem atrás dele, ele percebe que ele está sendo seguido por esse homem. Aí ele muda de bar, mas esse homem o alcança, e ele na verdade é o pai de um conhecido dele. E esse conhecido mora na Itália, mora na região de Nápoles. E aí o Sr. Greenleaf fala pro Ripley que o filho dele mora lá e ele queria muito que o filho voltasse para os Estados Unidos porque a mãe dele tá doente, e ele tava procurando por um amigo do filho, e o nome dele, né, o nome do Ripley, saltou em meio às conversas, e ele foi atrás para ver se consegue fazer com que uma amizade, né, com que um amigo o convença de voltar para os Estados Unidos. E aí o Ripley, ele sabe que ele não conhece bem o Richard, mas ele pensa assim, bom, não tenho nada que me prenda aqui, vou aproveitar essa oportunidade para fugir dos Estados Unidos, para construir a minha vida em outro lugar, e é isso. Então ele aproveita mesmo, vai lá para a região de Nápoles, né? E vai encontrar o Richard, que já tem uma vida feita. O sonho dele é trabalhar com pintura, apesar dele não ser um grande pintor.
Ele tem uma outra americana ali como amiga, né, a Marge, que tem um interesse amoroso no Richard, mas não necessariamente ele tem um interesse amoroso de volta. E aí o Ripley entra nessa dinâmica e às vezes não convidado, digamos assim, nessa dinâmica. Eles têm um pé atrás com relação a ele, mas ao mesmo tempo ele se dá muito bem com o Richard. E aí as coisas vão acontecendo, né? Conforme o tempo vai passando, o Tom começa a ficar com mais inveja das coisas do Richard e ele quer se tornar o Richard. E aí a gente tem então o começo dessa saga desse vigarista, né? E é muito bom, nossa, você não consegue largar, porque você quer saber o que vai acontecer. E é bem aquele, para quem já assistiu os filmes do Hitchcock, né? É muito como os filmes do Hitchcock. Então você sabe o que pode acontecer, o que tá acontecendo em volta, e aí você fica nervosa. Você fica assim, meu Deus, e agora, né? E aí o Ripley às vezes entra numa paranoia e você fica também na paranoia, porque no fim das contas você tá torcendo pra ele também e você quer que ele se dê bem. É muito bom. Bom, o próximo livro que eu peguei foi O Retorno do Soldado. Eu não tinha pretensão nenhuma de ler esse livro esse mês e só Deus sabe quando que eu leria. Mas a minha estante, ela tá organizada por país e dentro do país por ordem cronológica. Os autores, né, no caso. Então, a partir do momento que o autor começa a publicar é quando eu insiro meus livros ali. E esse livro estava perto desse livro aqui da Nesbit. E eu fui pegar esse livro, esse aqui caiu e eu fui ajeitar. Só que na mesma semana eu tinha pegado esse livro aqui. Não para ler, né? Mas eu peguei esse livro, eu adquiri esse livro. E eu achei os rapazes muito parecidos. Eu fiquei assim, gente, é a mesma pessoa. E aí eu fui olhar a ficha catalográfica e não era exatamente a mesma, eles tinham o mesmo sobrenome, o pintor era o mesmo, a data era a mesma, e aí eu fiquei assim, eu acho que são os mesmos. Só que às vezes tem uma divergência de informação dos primeiros nomes desses moços, né? Coloquei lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, convido você a me seguir. E lá a Arieska Meurer, que tem um canal aqui no YouTube que é muito bom. Ela pesquisou, ela ficou curiosa, pesquisou e me mandou o link. Então ela descobriu que esses dois aqui são irmãos, quer dizer, eram irmãos, né? E infelizmente esses dois morreram na Primeira Guerra Mundial. Eles têm um terceiro irmão que felizmente viveu. Ele era o mais novo, então eu não sei se ele chegou a ir pra guerra ou não. E é interessante ver, né? Eu fiquei muito triste, fiquei muito abalada, né? Quando eu descobri que, coitados, né? Inclusive esse aqui, ele morreu na Batalha de Somme, que é a batalha que o Tolkien e o C.S. Lewis lutaram, mas que, por exemplo, o Tolkien perdeu praticamente todos os seus amigos naquela batalha. Foi uma das batalhas mais sangrentas, né? Ou a batalha mais sangrenta da Primeira Guerra Mundial. E é bom a gente lembrar, né, como guerras destroem vidas, não só dos moços, né, aqui, mas de quem tá em volta deles, né. E quem sobrevive, às vezes, não volta do mesmo jeito, né. Muitos rapazes tiveram a síndrome do transtorno pós-traumático e isso é uma questão muito grande na época deles, né, ali nos anos 20 do século passado, porque esses moços voltaram da guerra, mas eles não voltaram como eles eram antes. E a gente vai ter outros livros que vão falar sobre isso, entre eles Mrs. Dalloway. Tem essa parte muito interessante sobre esse rapaz que voltou e ele tá com essa síndrome. E aqui temos também esse caso, mas é um caso diferente. Então eu peguei, quando eu recebi esse livro, e eu recebi dentro
dentro de um clube do livro, e era um livro brinde do clube do livro, e assim, é um dos melhores livros que eu li até agora, este ano. Nossa, que livro incrível. Então, eu na verdade meio que dei uma esnobada, eu achei que... Eu também fiquei... Eu confesso que eu tive um pouco de preconceito com o nome Rebecca West. Fiquei assim, quem que é essa? E aí, o Retorno do Soldado, e aí eu pensei assim que ia ser um negócio meio romantizado, só que não é. Está muito longe de ser romantizado, e na verdade eu estou muito fã de Rebecca West. Nossa. Enfim, aí eu fui ler, né, o livro, já que ele caiu, eu pensei assim, gente, é um chamado. Li O Chamado da Floresta, é um chamado da minha estante aqui. Vou ler esse livro. E ele é curtinho, né? Mas ele é curtinho e ele é poderosíssimo e você não consegue parar de ler. Nossa, enfim, vamos começar, né? A Rebecca West, ela foi amante do H.G. Wells por uns 10 anos, inclusive teve um filho com ele. E eu fiquei assim, meu Deus! Eu não li ainda os romances, né, do H.G. Wells, mas eu li contos, e os contos que eu li dele são, assim, os melhores. Então eu fiquei, meu Deus, que casal é esse? Amantes, né, mas... e só por 10 anos, mas assim, tiveram uma relação, imagina as trocas de ideias que os dois tiveram, né? Deve ter sido maravilhoso. E inclusive ela escreveu esse livro enquanto ela estava em reclusão, porque ela ficou grávida, né? Ela não era casada, ela era solteira. Ela não era casada com ele e ele era casado. Então ele pagou por tudo que ela precisava durante a gravidez, mas ela ficou reclusa, e enquanto ela estava reclusa, ela escreveu esse livro aqui. Ela já era jornalista e ela já tinha escrito alguns contos e tudo mais, mas essa novelinha aqui foi o primeiro projeto literário maior dela, digamos assim. E ele é incrível, é sensacional. Vai contar a história do Chris. O Chris foi lutar na guerra, e antes disso ele era um aristocrata, né? Então ele tinha uma mansão, eu imaginei uma mansão meio parecida com a do Dalton Webb, mas um pouco menor. Esse livro aqui, pra quem gostou de Dalton Webb, vai gostar muito desse livro. Inclusive o Dalton Webb tem uma parte, né, que se passa na Primeira Guerra Mundial. Também que a gente, né, fica arrasado com essa parte também. Enfim, então temos aqui mais uma família passando por essa situação. Na propriedade grande, bonitona, com empregados que ele deixou enquanto ele ia lá lutar na guerra, vivem a esposa dele, que é lindíssima, e a prima dele, Jane. Acontece que as duas vivem ali, isoladas, e ele volta para casa. Só que ele volta para casa de um jeito pouco usual. Acontece que um dia, enquanto elas estavam esperando por ele, e naquela casa já tem uma atmosfera deprimente e triste, né? Porque a Kitty perdeu o filho, né? A Kitty e o Chris perderam o filho deles, e eles ainda têm o berçário, eles ainda têm as coisinhas do bebê e tudo mais. E ela ainda fica melancólica, então imagina você perder um filho e o seu marido tá na guerra, né? É assim, triste, né? E, enfim, um dia elas recebem uma visita de uma mulher toda esfarrapada, assim, como é a Jenny, a prima, que narra esse livro. E elas julgam, porque as duas são meio que uma Mary do Dalton Abbey, então elas são snobs. E isso é muito interessante, você ter um narrador que é snob, que tá lá, tipo, só pensando no material, julgando a pessoa pelo que ela tá vestindo, ou também pelo que a vida fez com o rosto dessa pessoa, né? Porque a Margaret, que é essa mulher que chega na casa delas, tá mais enrugada, tá toda esfarrapada mesmo. E a Jenny acaba com ela na narrativa, assim, acaba. E aí você fica, coitada da moça,
moça. Assim, eu acho que ninguém ali é muito velho. Tá todo mundo, eu acho que com menos de 40 anos, mas aqui nessa perspectiva todo mundo é bem velho já. Com essa idade, né? 35, 36. E ela chega e ela fala que o Chris vai voltar pra casa, ele tá num hospital e ele tá ferido. Né? Ele foi ferido de um. Ele tá bem, mas ele tá ferido de um jeito diferente. E elas não entendem nada e elas ficam assim: quem é você? Como é que você sabe disso? E tudo mais. E no fim das contas, a gente descobre que essa mulher. Descobre logo no começo, porque faz parte da problemática do livro, então não é um spoiler. Mas a gente descobre que essa mulher que veio dar a notícia recebeu uma carta dele, do Chris. E essa carta era direcionada a ela, era uma carta de amor direcionada a ela. Porque na verdade ela era namorada dele 15 anos antes de tudo isso acontecer. E ele perdeu a memória. Então ele tá. No cérebro dele, ele tá 15 anos atrás. E aí ele vai voltar pra casa desse jeito. Com falha na memória, estranhando que a prima dele tá 15 anos mais velha, não reconhecendo a esposa dele e apaixonado pela Margaret, que teve a sua vida bem difícil e que a deixou daquele jeito, que a Jenny acabou com ela e julgou muito. E aqui a gente vai ter então esse homem que tá passando por isso e essas 3 mulheres, né? E a Jenny, ela tem um olhar, apesar dela julgar muito os outros, ela tem um olhar perspicaz. Então ela vai descrever como a Kitty tá sentindo, como ela tá se sentindo, porque na verdade ela também era apaixonada pelo primo dela. E vai também descrever, claro, as questões da Margaret. E é super interessante. E tem umas partes assim que você realmente para pra pensar, sabe? É muito bom. Eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram, porque em breve eu vou postar alguns trechinhos do livro que eu destaquei, porque são trechinhos impactantes e que a gente acaba pensando sobre a vida e é bom a gente também reviver esse horror do passado, porque a gente no presente está vivendo algumas guerras e parece que as pessoas simplesmente esqueceram o quão uma guerra é horrorosa e destruidora e enfim. Então, me sigam no Instagram que eu vou postar mais um pouquinho sobre esse livro aqui. Nesse mês eu li alguns contos da Nesbit. Eu não li o livro inteiro, eu li só alguns contos. Como eu venho dizendo aqui em vários outros vídeos, você não precisa terminar um livro de contos, né? O legal do conto é que ele serve por si mesmo. Então você senta, lê uma história que tem começo, meio e fim e fica satisfeito. E eu gosto muito dessa autora, ela é muito criativa. Eu já li 5 Crianças e um Segredo, que seria Five Children and It, que é para um público infanto-juvenil, mas é sensacional. Já fiz indicação desse livro aqui. E aí aqui nós temos esses contos que são voltados para o sombrio e eles são muito bons, são muito legais. E então eu li um pouquinho desse livro. Gente, aí o próximo livro, que na verdade eu não li inteiro, e talvez eu leia, talvez não, na verdade um ensaio do Sir William Temple, que é Os Antigos e os Modernos no Aprendizado. É o aprendizado dos antigos e modernos. Eu peguei no Internet Archive e eu peguei porque eu pensei que eu leria esse folhetinho aqui do Jonathan Swift na Sexta-feira Santa. Mas eu descobri que esse, pelo prefácio, né, e aí depois eu fui dar ainda mais uma pesquisada mais aprofundada, eu descobri que é uma sátira causada pelo rebuliço em torno desse texto, que é o aprendizado do antigo e do moderno. E desse Sir William Temple. E aí eu descobri que
o Jonathan Swift trabalhava para o Sir William Temple. Então ele meio que foi dar uma protegida no chefe dele, assim, quando ele escreveu esse livrinho aqui. E eu achei, assim, muito interessante. O que acontece nesse ensaio do Temple é que ele defende que os ingleses, na época dele, lá 1700 e bolinha, vou deixar aqui na tela a data certa, ele defende que os ingleses deveriam valorizar os trabalhos literários modernos, e não só os antigos, porque era isso que acontecia. Então eles valorizavam apenas os gregos, apenas os romanos e esnobavam o moderno. E aí ele falou, o moderno também é muito bom, vocês têm que parar de só valorizar os gregos e os romanos. E ele também fala, né, naquela época a Inglaterra ainda estava construindo a literatura deles, que particularmente é uma das minhas preferidas. Mas ele compara, ele fala que a França já estava mais avançada, que eles dão um pouco mais de valor a essa construção literária deles, que também é uma literatura riquíssima. Sempre quando um povo está tentando, né, construir a própria literatura, tem esse impacto, ele sempre tem que brigar com alguma outra escola de literatura que não é a literatura local. A gente vai ver isso acontecer com a literatura russa, vai ver isso acontecer com a literatura brasileira, que eu acho que ainda precisa de mais briga, mas enfim. Ele vai defender essa questão no texto dele. E o que eu achei muito interessante é que, para ele argumentar contra a valorização exagerada do antigo, ele precisa conhecer o antigo. E você vê que ele não só conhece, mas que ele leu todos os antigos, que ele sabe a biografia dos antigos. Inclusive, ele até fala, a gente nem sabe se o Homero existiu. E a gente valoriza a obra dele, a gente nem sabe quem é ele, a gente não consegue saber quem é ele. E você vê que é muito interessante e é a forma correta de se argumentar na vida, é você conhecer o que você está criticando. E eu acho que isso se perdeu muito com essa época da internet. E é por isso que eu tô conversando sobre esse ensaio que eu não terminei de ler aqui, porque me despertou mais ainda, né? Porque eu já pensava sobre isso, mas me despertou ainda mais essa questão de que atualmente, às vezes, a pessoa não gosta de uma coisa por um motivo pessoal, por um gosto pessoal. E ela vai criticar e vai acabar e vai inventar uns argumentos nada a ver contra talvez um livro, contra um filme, contra alguém, contra uma posição política. E vai argumentar contra essa posição sem nem ter lido, nem ter pesquisado a fundo o que eles estão criticando. E a gente vê como isso é danoso para a nossa sociedade e para o ser humano, de uma forma geral, para o nosso cérebro. Porque a gente precisa conhecer o que a gente está criticando se a gente quer gerar bons argumentos. Então você vê que o William Temple, ele fala, os modernos, eles precisam ser mais valorizados, a gente tem muita coisa boa e às vezes a gente tem coisa até melhor do que o antigo. Só que para isso ele conhece o antigo e ele leu muito os antigos e ele aprecia os antigos também até, acredito eu, para ter lido tanto. Fez parte de toda a história da educação dele, né? E, enfim, achei legal trazer aqui pra gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre como um texto, um ensaio de antigamente que deu o maior bafafá, que no fim eu ainda nem li a sátira, suscitou alguns pensamentos, né, sobre o mundo atual. Continuo lendo Grande Sertão Veredas. Estou gostando muito. Esse mês aqui eu termino. Então eu comecei em março, lá no carnaval. Li umas 150 páginas em março. Aí eu li mais 150 páginas agora em abril. E aí agora faltam as 160, na minha edição, né? As 160 páginas finais de Grande Sertão Veredas.
Eu tô gostando muito, eu nem não tô lendo com pressa, porque primeiro que essa leitura é feita para mim mesma, né? Então eu estou apreciando a leitura. Eu gosto muito da forma como o Guimarães Rosa trabalha com a nossa flora e com todos os espaços em volta e com a relação das personagens e o que tem acontecido aqui. É uma grande aventura mesmo. É violenta. É uma aventura violenta, mas tem umas passagens tão bonitas e, enfim, eu tô curtindo e eu quero curtir assim, bem tranquilamente. Eu só pego esse livro quando eu estou realmente num estado de atenção muito grande também. Não pela dificuldade, porque eu já passei dessa parte, como eu já disse antes. E como a Clarice Lispector disse, existe um ponto, o começo do livro é difícil e depois você se acostuma e só segue a vida e só segue as aventuras. E é muito gostoso, então é aquele tipo de livro que eu quero que dure mais, porque eu tô na vibe dele, sabe? Então, mas em maio essa aventura vai acabar e aí eu já quero pegar todas as outras coisas do Guimarães Rosa para ler, para voltar, né? Para voltar para essa região, para a nossa grande flora. Já é a terceira vez que eu mostro esse livro aqui num começo de mês. E, bom, agora eu já retomei a leitura desse livro. Sairá. Veremos aqui concluído a aldeia de Stepanchikovo e seus habitantes. Veremos concluído. É uma promessa. E aí, também veremos concluído, porque eu quero ler até o meu aniversário A Mulher de 30 Anos. Por quê? Porque eu tenho 30 anos. Aí eu pensei, quando eu fiz 30 anos, eu comprei esse livro, né? Quer dizer, antes de fazer 30 anos, na verdade. Quando eu tinha uns 29, eu comprei esse livro, já planejando que eu leria pros 30 anos. Não li, fiz 30 anos, não li. E aí, ao longo de todos o meu 30 anos, não li. E aí agora, nos 14 dias finais, quer dizer, agora 13? Sei lá, gente, eu tô gravando no sábado e eu só li a introdução. Então, agora nos 11 dias finais. Nos 11 dias finais dos meus 30 anos, pra fazer 31, lerei. E aí, eu tinha comprado essa edição, mas na casa da minha avó, quando a gente foi pegar os livros lá e tal, tem uma coleção da Comédia Humana, tinha, né? Que era do meu tio. Aí eu peguei pra mim. E aí, enfim, a Mulher de 30 Anos tá aqui, né? São as partes finais. E aqui tem outras obras, né? Que fazem parte da Comédia Humana. Esse aqui é o volume 3 nessa edição. E aí eu vou ver qual que eu vou ler, principalmente, mas eu vou comparar as duas e vou pegar também o original no Projeto Gutenberg pra dar uma olhada. E aí, quando eu for conversar sobre esse livro, a gente conversa também um pouquinho sobre a tradução deles. Eu só li a introdução, na verdade, desse aqui, né? Eu não li a introdução dessa edição aqui. E ele já voltou. Ele já prepara a gente para uma possível decepção. Ele falou assim, que se você começou a ler Balzac por esse livro, que é o meu caso, vai ser o meu primeiro Balzac, talvez você se decepcione. Então veremos. Depois a gente conversa sobre esse livro aqui. E aí também eu quero dar continuidade à minha releitura de Harry Potter, minha terceira releitura, Harry Potter e a Câmara Secreta. Essa minha edição aqui, vocês viram, quando eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu li na edição especial de 20 anos, mas eu tenho, na verdade, o box britânico infantil, porque o britânico, numa época atrás, tinha 2 boxes, um com uma cara mais de adulto e um com uma cara mais infantil. E obviamente eu, quando comprei esse box aos 19 anos, eu quis a mais infantil, porque me lembrava mais, né, os Harry Potters que eu tinha lido quando eu era criança / adolescente. Então essa edição aqui é lindinha, já li, né, nessa edição também.
vem a jacket, e aí quando você tira a jacket é assim. E é o mês do meu aniversário, então nada mais justo do que continuar uma história que eu sei que eu adoro. Esse aqui é um dos meus preferidos, não chega a ser meu preferido é a Ordem da Fênix. E depois é o Prisioneiro de Azkaban. Mas esse aqui, esse aqui vem em terceiro lugar pra mim. Então eu tô muito animada com essa leitura. E me contem aí o que vocês vão ler esse mês. E a gente vai se falando. Tchau, tchau!